apresentar o mais novo casal da igreja, Gabriel e Luciene. Onde é que estão? Gabriel estava aqui, a Luciene, sua esposa, onde é que está? Ali, então, mais jovem casal. E eu espero que nós tenhamos aqui muitas cerimônias de casamento. Eu já sou casado, amigo. Neemias capítulo 1. Nós começamos uma série de reflexões intitulada Engrenagens Bíblicas. Pode soltar aí o primeiro vídeo. Engrenagens Bíblicas que nos levam ao sucesso. Vamos trabalhar durante alguns domingos o texto de Neemias capítulo 1 até o capítulo de número 6. E faremos isso com muita tranquilidade. Hoje não poderei abordar tudo que tenho preparado, porque o tempo não vai me permitir e eu não quero fazer nada correndo em atropelo. Por favor, primeiro lá que fala isso. Engrenagens bíblicas que nos levam ao sucesso. Neemias capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos, mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Senhor, preciso da tua graça, para que nesses poucos e próximos minutos, o Senhor me dê graça para falar a essa congregação, para ajudar os meus irmãos, para que sejamos edificados e cresçamos no conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém.
eu preciso reforçar e renovar o que dissemos domingo passado, e eu quero já dizer qual é o propósito da nossa fala nessa manhã. O propósito está em observar os elementos práticos utilizados por Neemias sob a direção de Deus, que fizeram dele um vitorioso na campanha a que ele se propôs, que foi de reerguer os muros de Jerusalém. Volta o primeiro slide, por favor. E eu preciso explicar ali por que nós entendemos dar esse nome à nossa fala, engrenagem e sucesso, que engrenagem é um termo próprio da área de mecânica, da área de exatas. Sucesso pode ser interpretado por alguns como uma fala voltada para o coach, para resultado, para fazer, para enriquecer, para ter prosperidade. E eu quero então definir nessa hora esses termos para que o que eu vou dizer adiante faça bastante sentido para você. Engrenagem é uma peça cuja função é dar movimento a outra engrenagem e assim produzir um movimento desejado. E quando a gente pensa aqui em sucesso, a gente está pensando em alcançar algum alvo. É a posição que nós queremos alcançar, seja na vida espiritual, seja na vida profissional, seja na vida econômica, seja na vida sentimental, entre outros. E eu acredito que todos nós desejamos obter sucesso, mas nem todos o alcançam de fato, e na maior parte das vezes, porque não compreendem as engrenagens necessárias, que, se não forem conectadas, não levam a um resultado desejado. Há pessoas, por exemplo, que estão tomando decisões que vão afetar permanentemente as suas vidas e não estão levando em consideração princípios, engrenagens, elementos que a Bíblia nos apresenta, e a gente vai analisar a história de alguém que teve sucesso. Porque Neemias, que era copeiro do rei, como nós vimos aí no versículo 11, era uma pessoa estabelecida. Ser copeiro do rei era uma posição de destaque, era uma posição privilegiada, porque o copeiro do rei era aquele que dava a segurança de vida para o rei. Ele controlava o que o rei ia comer, ele comia antes, ele policiava, ele vigiava para que nenhum alimento envenenado fosse dado para o rei. E além disso, por essa intimidade, por essa proximidade, por essa atitude de ser um guardião da figura do monarca, ele se constituía muitas vezes também confidente do rei. Muitas coisas o rei falava para o copeiro que ele não falava para os seus ministros, e talvez até nem falasse em casa, mas ele falava para alguém que estava ao seu lado. E Neemias foi alguém que se sentiu incomodado pelas notícias que ele recebeu, e então ele assumiu um propósito, e ele foi vitorioso, porque em 52 dias ele reconstruiu os muros de Jerusalém. E o primeiro item que nós falamos, agora sim, primeira engrenagem, a engrenagem do propósito. Pode passar. A engrenagem do propósito. E antes de trabalhar aqui, irmãos, propósito, eu quero dizer que a gente está pensando aqui em propósito, como a visão que a gente recebe de Deus para algum empreendimento. Provavelmente ao longo das nossas reflexões, nós vamos compartilhar algumas coisas da experiência dessa comunidade. Propósito é a direção que nós precisamos tomar. Propósito é o lugar onde você deseja chegar, é o que você pretende ser para Deus e para as pessoas.
Isso é propósito. Propósito pode ser entendido também como visão. Pode ser entendido como um alvo que você estabeleceu para o futuro. E Neemias teve um propósito. Deus colocou na vida dele algum propósito. Mas eu quero antes dizer algumas coisas. Se você até puder fazer aquilo que a gente falou semana passada, hashtag, e se alguma frase aqui incomodou você, falou ao seu coração, compartilhe com alguém, através do celular, não é? E eu espero que você use o celular somente para essa finalidade, não para fazer compra no Mercado Livre, na Amazon, ou ver o seu WhatsApp, porque por mais absurdo que pareça, tem gente que faz isso na hora do culto. Está aqui, mas não está prestando culto. E é uma coisa que eu quero dizer aqui, sobretudo para os jovens. Eu quero dizer o seguinte, que não há sucesso sem sacrifício. Repita comigo. Há pessoas que desistem facilmente. Eu quero que você veja essa foto, que eu quero pedir para colocar aí essa primeira foto, por favor. Esse menino, chamado Mateus de Araújo Moreira Silva, 25 anos, é lá de Feira de Santana, foi aprovado em medicina na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, após 4 anos de preparação, estudando em uma casa simples, emprestada de uma amiga, sem energia elétrica e sem internet. E o menino vai ser médico numa universidade federal. Sabe por quê? Porque não há sucesso sem sacrifício. Não há sucesso sem sacrifício. A universidade no Brasil, o curso de medicina, é um curso elitizado. Você vê, eu tive a oportunidade de pregar aqui numa ocasião, numa formatura de medicina, em Vassouras, até foi uma experiência muito interessante, porque eu tive o privilégio de dar aula ali no colégio de aplicação da faculdade de medicina, e tinha um aluno meu, eu não vou citar o nome, e esse aluno, ele dizia para mim assim, eu quero ser médico, um aluno negro como eu, você sabe que é um curso elitizado, caro, não são muitas pessoas que conseguem entrar, você vê poucos negros numa universidade de medicina, porque é um curso caro. E eu dizia para aquele menino, você vai chegar lá, eu gosto de impulsionar. Há pessoas aqui que entraram numa faculdade porque o pastor impulsionou no gabinete, você vai conseguir, Deus vai te abençoar, vai em frente. E ele era aluno ali no colégio de aplicação, fazendo aquilo que era o 2º grau, não sei qual é o nome que se dá hoje, né? O tempo passou, os anos se passaram, e olha que surpresa, que presente. Eu estava lá na formatura de medicina no Sombrão, que é aquele ginásio que tem ali, preparado para a formatura dos alunos de medicina. E para minha grata surpresa, quem é que estava ali se formando? Aquele menino, que fez um caminho longo, foi fazer enfermagem, provavelmente para poder pagar o curso de medicina, e ali ele estava se formando. Há 2 semanas atrás, eu estava aqui numa clínica, entrei para fazer um exame, aí a médica disse assim, oi professor. Eu disse, mas eu não sou professor. Aí eu perguntei, você me conhece de onde? Lá do colégio de aplicação. Aí eu contei para ela dessa pessoa, citei o nome da pessoa, e ele disse, não, hoje esse senhor, essa pessoa que o senhor está falando, é médico lá em Minas Gerais, em tal cadeira, e por aí afora. Sabe o que é isso? Porque teve sacrifício. O moço que fica preso ao celular, à internet, sinto dizer, amigo, com todo o respeito àquele que trabalha no comércio, como eu gostaria de ver o comércio crescer, mas você sabe que nesse segmento você não vai ter como prosperar.
Tem que ter sacrifício. Você está me ouvindo aqui? Não vem fácil. E tem mais. A ampulheta da vida, o tempo não fica esperando você se mover. E eu estou dando esse primeiro exemplo desse menino, que ao que tudo indica parece até que é crente, né? Porque está lá, Deus, Medicina, UFRB, Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Um exemplo. Que sacrifício. Estudar sem luz, estudar sem internet. Quero colocar uma outra foto, passe por favor, outra foto. Talvez você não conheça esse senhor, mas eu fiquei impressionado com a história dele. Chama-se Eliezer Nunes Barros. Ele nasceu numa família humilde, precisou deixar os estudos ainda jovem para trabalhar como pedreiro e ajudar em casa. Aos 24 anos, ele decidiu reescrever a sua história. E aos 39 anos, Eliezer Nunes Barros tomou posse como juiz do Tribunal de Justiça de Rondônia. Você está entendendo? De pedreiro a juiz. Houve o quê? Houve o quê? Houve o quê? A geração, sobretudo de jovens, é uma geração que não tem norte. É o jovem que pensa que vai ficar jovem a vida toda sob os cuidados e sustento dos pais. Seus pais vão envelhecer. Seus pais vão se aposentar e quando se aposentarem, não vão ter as condições que podem talvez dar a você hoje, porque quem é aposentado sabe que na realidade do nosso país, a aposentadoria é colocar a pessoa numa condição de desprezo. Então aproveite. Quero pedir que os jovens fiquem em pé aqui, por favor, tanto aqui embaixo quanto na galeria. Fica em pé, jovem. Olha só, não precisa falar, é só ficar em pé. Para ficar em pé não precisa falar. Eu quero dar uma palavra especial para vocês. Deus plantou um propósito no coração de Neemias. E ele o recebeu. Não há sucesso sem sacrifício. Você sabe o que eu gostaria? Eu gostaria que daqui desses jovens nós tivéssemos no futuro juízes que agissem com justiça, não como que a gente tem visto, condenaram uma moça, mãe de 2 filhos, a 14 anos de prisão, porque tinha uma arma na mão, que era um batom, uma covardia, sem a condição de ampla defesa, porque está lá na última instância, a quem recorrer. Eu gostaria de dizer para você, jovem, fique em pé ainda um pouco, por favor, que você está definindo o seu futuro agora. Você precisa ter sonhos agora. O tempo não espera você decidir. Nós incutimos isso na mente, no coração dos nossos filhos. Para estudarem fora do país não foi fácil. Exigiu um sacrifício nosso, de Débora e de mim. Mas nós entendemos que para os nossos filhos a gente precisa dar raízes e asas. E asas. Então eu quero deixar essa palavra para você, jovem. Tenha propósito. Você sabia que estão abertas as inscrições para a Polícia Federal? A inscrição está aberta. Talvez você já seja derrotado na mente com aquela ideia, mas tanta gente vai concorrer, vai ser difícil, eu não vou conseguir. Entra numa guerra com a mente de fracassado.
de derrotado, de que não vai conseguir, afinal, eu estudo num colégio público, que muitas vezes, em alguns contextos, como no Rio, as escolas são fechadas a mando do tráfico, eu não vou conseguir. Você precisa ser um vencedor na sua mente, porque não há sucesso sem sacrifício, entenda isso. Quem sabe nós tenhamos aqui grandes homens e mulheres de Deus, que nas suas áreas seculares poderão fazer diferença na sociedade. Mas você precisa ter sonho. Você precisa ter sonho, ter visão, ter propósito. Está entendendo o que eu estou falando? É bom ver essa juventude linda na igreja, louvando a Deus. Mas você vai deixar de ser jovem um dia. Há coisas que eu hoje, com 69 anos, a cabeça vai, mas o corpo já não vai mais. Aliás, eu quero pedir aos irmãos que tenham paciência, porque eu não vou poder mais caminhar na mesma velocidade. Está entendendo? Você recebe essa palavra, jovem? Quando nós falarmos do capítulo 2, que vai ser o outro item, não vai dar para falar hoje, que é a engrenagem do processo ou do planejamento, você vai entender muita coisa. Então guarde isso. Não há sucesso sem sacrifício. E a pessoa que alimenta esse tipo de visão de que não vai dar certo, sabe o que ela agrega a si? Ela agrega a frustração, a inveja. Porque o outro que se dedicou, como esse menino, Mateus Araújo Moreira Silva, 25 anos, ou como Eliezer Nunes Barros, que com 39 anos se tornou juiz, saindo de uma profissão honrosa, é verdade, para se tornar um magistrado. Isto não aconteceu por acaso. É sacrifício. É sacrifício. Pode sentar. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Amém? Mas não é só para os jovens, não, é também para as outras pessoas. Há pessoas já de idade que estão sempre eu vou começar, é aquele que está sempre dizendo, eu vou fazer, eu estou pensando em fazer, eu estou pensando em começar um projeto. Aí ele fala isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sabe por quê? Porque pensa que simplesmente orar, as coisas vão acontecer. Não é assim. Não é assim que funciona. Quero dizer também que não há sucesso sem oposição. Neemias enfrentou muita oposição. Se você ler no capítulo 4, você vai ver quanta oposição ele teve. Sabe o que é a oposição? Aquela pessoa que tenta puxar você para trás. Aqui na igreja eu enfrentei oposição, você sabia disso? Quando nós estávamos no templo lá fora, 7 metros de largura, 11 de comprimento, talvez coubesse só essa fileira daqui que lotaria a igreja, e começamos a pensar em comprar um terreno e ampliar a igreja. Você sabe que teve gente que pensou assim, mas essa ideia megalomaníaca do pastor. Pior que são vozes que correm nos bastidores, nos corredores da igreja. Nós enfrentamos oposição, não vai dar certo. Quando compramos esse terreno, estávamos pensando em comprar, olha a oposição, teve gente dizendo aqui, numa situação de crise do Brasil, comprar um terreno desse é loucura, é oposição. Mas sabe o que é que vence a oposição? Propósito. Propósito. E Deus vai honrando. Mas quantos não têm propósito? Quem não tem propósito vive andando em círculos. Você conhece pessoas assim? Que não saem do lugar. Os outros estão passando à sua frente, mas ele está ali, ó, só dando volta, rodando.
Deus plantou um propósito no coração de Neemias. Não há sucesso sem a bênção de Deus. É Deus quem abençoa. E eu quero deixar essa palavra na convicção, irmão, de que eu estou lhes apresentando pérolas. Há uma irmã, membro dessa igreja, não vou citar o nome, um dia veio me agradecer: pastor, muito obrigado pela palavra de incentivo que o senhor me deu, eu estou me formando. Por um outro menino, que eu atendi há uns anos atrás, uma história complicada, família disfuncional, e eu olhei para ele, e ele disse: eu queria estudar, eu queria fazer. Eu disse assim: então vai em frente, tenha propósito. E eu joguei o camarada para cima, busquei na dependência de Deus, levá-lo a buscar a presença de Deus e ter um alvo de vida. Depois ele voltou para dizer: pastor, estou me formando em engenharia. Não há sucesso sem planejamento, que vai ser o item que nós vamos trabalhar em outro dia. Então eu quero falar sobre o propósito. Quantos estão comigo até aqui? Está abençoando você? Quem não tem um propósito claro começa a se tornar uma pessoa frustrada, começa a se tornar uma pessoa invejosa, porque ela está no emprego e se acomoda ali, se acomoda. Eu estou dizendo, Polícia Federal, acho que são 132 vagas. Quantas vagas você precisa? De uma. Mas ficando em casa, esquentando o seu traseiro, perdoe minha expressão, na frente do celular, você nunca vai ser da Polícia Federal. Está correndo o risco de ser visitado pela Polícia Federal. Estão entendendo? Propósito. Propósito é o lugar onde você deseja chegar. Quem não sabe para onde vai, acaba indo para onde não deseja. Propósito é aquela resposta que vem na ponta da língua. Qual é a sua visão para daqui a 5 anos? A maioria diz: ainda não pensei nisso. 5 anos, amigo, é um tempo que passa muito rápido. Muito rápido. Propósito é o que você pretende ser para Deus e para as pessoas. Deus colocou um propósito no coração de Neemias, e esse propósito foi reedificar os muros de Jerusalém. A minha Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Às vezes a gente diz assim para a pessoa: Deus tem um propósito na sua vida. Mas, falando sério, há muitos que fazem essa afirmação como um clichê, porque não sabem nem o propósito de Deus para as suas próprias vidas. Quando você entende qual é o propósito de Deus para a sua vida, você não fica andando para cá e para lá. Concentra esforço. Pegou? Hashtag, e aí você coloca a frase. Tem gente que diz: vai para cá, comecei aqui, comecei ali, começa num curso, começa no outro. Coisas que não tem nada a ver, porque não tem propósito. Quando Deus, mas a gente precisa entender também que é o propósito geral de Deus e é o propósito específico de Deus. Quando Deus chamou Abraão, foi através de um propósito pessoal e intransferível. Sai da tua terra, da tua parentela, e farei de ti uma grande nação. Eu falei sobre isso na canção que a gente entoa aqui, que me fez pensar, mas eu quero a palavra de Deus para Abraão. Imagine se alguém pega alguém que está com problema no casamento e canta aquele louvor: sai da tua terra, da tua parentela, deixa a tua casa. Pronto, a Bíblia diz para eu deixar minha mulher.
Como é que nasce um propósito no coração? Isso é importante você entender. E se você compreender o que está sendo ministrado, os seus passos serão mais assertivos. Mais assertivos. Você não vai tomar decisões desconsiderando princípios. Como, por exemplo, a moça crente que começa a pensar, vou ficar solteirona com 20 anos de idade. Em maio, agora no mês de maio, eu pretendo pregar um sermão cujo título vai ser o seguinte. Não vou falar. Mas a pessoa fica pensando assim, vou ficar solteira. Aí, o medo de ficar solteira, isso é muito mais comum acontecer com mulher, faz com que jogue de lado princípios. Aí começa a se relacionar com uma pessoa que não tem o temor de Deus, que não é crente, entra num jogo desigual. Deus não abençoa isso. O medo de ficar sozinha, porque não tem propósito, leva a pessoa frágil. Guarde bem atenção no que eu vou dizer. Pessoas frágeis emocionalmente são facilmente enganadas por aproveitadores emocionais. Aí casa com traste. Você sabia que tem homem que é um traste? Mas tem mulher também que é um traste. Tem homem que é um traste, tem mulher que é um traste, então a gente tem um contraste. Camarada que não toma banho, vai casar com homem que não toma banho? Com a mulher que não gosta de tomar banho? Eu contei aqui para vocês viram, eu tenho que ter cuidado para eu não ser vulgar no púlpito, mas tem gente que usa roupa íntima a semana toda, só vira do avesso. Claro que a gente não tem isso aqui em Barra do Piraí, menos ainda que nessa igreja. Mas como nasce um propósito? Primeiro, o propósito pode vir através de uma informação. Versos de 1 a 3. As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, entre novembro e dezembro, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Ele estava lá no palácio. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio de 70 anos, e acerca de Jerusalém. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Você sabe como é que o propósito brotou no coração de Neemias? Porque ele teve uma informação. Aquela informação, diz o texto no verso 4, quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Ou seja, brotou um propósito que veio através de uma informação. Mas também o propósito pode vir através de uma necessidade, porque a informação que ele teve caiu no seu coração como uma necessidade. O que Neemias ouviu foi tão forte que o incomodou. Eu quero repetir uma frase que não é minha, de T.D. Jakes, pastor americano, lá de Dallas, no Texas. Ele diz o seguinte: aquilo que o incomoda na igreja pode ser o seu propósito. Há pessoas que se queixam, a igreja não faz. Amigo, você não entendeu. Se você entende que a igreja não faz aquilo que você acha que deve ser feito, é porque é um propósito para você. Está entendendo?
Talvez resida aqui a insatisfação de alguns de terem uma visão ou um propósito e entenderem que é a igreja que deve realizar e reclamam do apoio da igreja, reclamam da cooperação. Um propósito específico não pode ser terceirizado. Não adianta, amado irmão, você, com todo respeito e amor, dizer: eu tive uma visão, meu pastor, de fazermos isso, isso e aquilo, esperando que eu, pastor, vou fazer. Não, não vou fazer. O máximo que eu vou fazer é orientar você. Pessoal do esporte, José e os outros, nos reunimos, vocês trouxeram um projeto, e eu apenas ajudei a lapidar, porque eu não tenho condições de vir sábado de manhã aqui, para jogar bola, mas o dia que eu vier, vocês vão ver que craque. Aí a pessoa tem a visão, tem o propósito, mas ela está entendendo que é um propósito para ser terceirizado. Não dá certo. Fica frustrada, reclama, fica murmurando, a igreja não apoia. Sabe o que é que você precisa fazer? Fazer o que Neemias fez, porque quando Deus plantou um propósito no coração dele, através de uma informação, ele se pôs a orar. Então o propósito pode vir através de uma necessidade. Pastor Paulino e irmã Edna começaram um trabalho lá na casa do Elvino. Onde é que está o Elvino, Maria, estão aqui? Qual é o nome lá do seu bairro? Oi? Morro do Gama. Colina do Gama. Fica mais, né? Lá na Colina do Gama. Começaram um trabalho. Pastor Paulinho e Dona Edna foram embora. Nós conversamos, a irmã mandou uma mensagem, e agora o que faz? Tinha uma equipe que ajudava. Irmã Ilka, Ilza, não é isso? Gracinha. Tem uma necessidade. Tem uma necessidade. Eu oro a Deus para que isso caia como um propósito no coração de alguns aqui. Entenda uma coisa, e eu vou só falar sobre o propósito, porque eu queria falar tanta coisa, irmãos. Deus dá um propósito específico, dá um propósito geral. Dá um específico para o crente, geral para a igreja. Agora guarde isso. O propósito geral de Deus para a igreja, Deus planta no coração do pastor da igreja. Apocalipse 7, Apocalipse de 1 a 3, 7 vezes as cartas são endereçadas da seguinte forma: ao anjo da igreja de. Sabe o que é isso? É que o propósito que Deus dá para a igreja toda vem do Senhor para o coração do pastor. É assim que acontece. Deus dá a visão. Dá a visão. A visão de ampliar, de construir um prédio, um templo, me veio, irmãos. Eu disse que ia compartilhar algumas experiências. Numa quarta-feira, eu não lembro a data, lá na Igreja Batista Memorial, em Volta Redonda, no mês de julho. Não me lembro o ano, eu sei que era julho, porque eu estava de férias. E eu fui participar de um culto na igreja de um colega pastor, lá na Igreja Batista Memorial, em Volta Redonda. Naquela época, a nossa igreja lá fora, 7x11, ficava lotada. Eventos que ficavam
muitas pessoas do lado de fora, porque um local 7 por 11, é óbvio que não cabe muita gente, e alguns diziam, pastor, nós precisamos comprar, precisamos ver, precisamos não sei mais o que, chegamos a ver terreno e tal, mas Deus não plantou no coração do líder. Mas naquela quarta-feira, eu estava lá naquele culto, Débora ficou em casa, eu não sei explicar a você como foi, eu não sei definir com a palavra como foi, mas foi muito clara a voz de Deus, falando ao meu coração, dizendo, está na hora. Está na hora. Irmãos, para vocês terem ideia, eu saí daquela igreja passando mal, sentindo calafrio, parece que o coração ia sair pela boca, e eu cheguei em casa, falei para Débora, me reuni com a comissão de patrimônio da igreja na época, alguns dos quais já descansam no Senhor. E começamos a procurar. Compramos um terreno, primeiro terreno que compramos nas Oficinas Velhas, na rua de baixo, onde tem ali uma Assembleia de Deus. Foi o primeiro terreno que a gente comprou. Quem é que lembra disso? Poucos se lembram. A fila está andando. Começamos a trabalhar, tinha uma casinha velha, derrubamos a casa, mas Deus não confirmou, não era ali. Chegamos a ver um outro terreno, lá na Paulo de Fronten, onde moram Raquel, Marquinhos, não é? Que era até de um parente seu. Fomos lá depois de um domingo ver aquele terreno. Aí eu pensei, o trem na frente e rio atrás. Não era de Deus. Depois compramos um terreno atrás da igreja de Santana. Você sabia que chegamos a fazer projeto? Fizemos o projeto, tiramos aterro, mas não era ali, porque aí veio o meu coração assim, onde é que é a segunda igreja batista? Atrás da igreja de Santana. O marketing não era legal. Aí a história que você já me ouviu 300 vezes contar. Quando o nosso irmão Fernando Melo, que eu não sei se está aqui hoje, numa quinta-feira, eu preciso contar porque a igreja renovou tanto, tem gente que não sabe dessa história. Numa quinta-feira disse, pastor, tem um terreno lá no Matadouro, acho que seria bom para a igreja. O fogo já estava queimando aqui. Aí eu pensei assim, Matadouro? Porque a gente estava no centro, gente, 3 minutos da rodoviária, Matadouro, com todo o respeito, né? Aí eu falei assim, tá ok, depois do culto então, a gente vai lá. Terminou o culto de oração, você já me ouviu falar isso tantas vezes, eu estou repetindo para que você saiba que o que você vive aqui é um milagre materializado, fruto de um propósito. Viemos um grupo aqui, e eu passava aqui em frente tantas vezes, porque eu estudava em Vassouras, tinha uma cerca de arame farpado, o pessoal jogava vôlei aqui, tinha uma entrada ali, naquela época, a gente veio aqui ver o terreno, escuro, não tinha luz, era muito mato, uma cerca de arame farpado, que pertencia à família do Vitor, que é membro da igreja que eu vou batizar. Cadê o Vitor que vou casar? O Vitor está aqui? Vai casar. Cadê o Vitor? Está lá? Da família dele. Vou fazer o casamento de vocês, viu?
Amém? Eu não sei como você vai entender isso. Mas quando eu pisei assim, ó. Uau! Aqui dentro, foi a voz de Deus dizendo, é aqui. É aqui. Mas, gente, a igreja tinha menos de 200 membros. Terreno caríssimo. Tudo aqui caro. Caríssimo terreno. Mas Deus plantou no coração um propósito. É aqui. É aqui. E a gente começou a trabalhar, e isso vai ficar em algum tempo em um livro. Compramos o terreno, depois fizemos o projeto, e eu dizia assim, para Deus tem que ser o melhor. Vamos colocar aqui cerâmica no piso da igreja. Eu falei assim, não, vamos colocar o melhor, vamos colocar granito. Talvez hoje nem colocássemos, porque para a acústica não é bom. Aí eu me lembro que tinha a marmoraria aqui do lado, que hoje faz parte do nosso terreno. Está abençoando você, irmão? Sim ou não? Na nossa reunião de comissão, vamos colocar cerâmica, é mais barato, senão vamos colocar granito. Eu fui lá conversar com o moço da marmoraria. Escuta, a gente quer colocar granito lá na igreja. São 400 metros quadrados. Muito caro. Pastor, me deu um valor. Eu acho que eu não sei negociar para mim. Mas para a igreja, o que eu puder pedir de desconto, eu peço. Aí, valor tal. Eu falei assim, não está muito caro. Então, pastor, não dá. Não, mas dá sim. É para a igreja. Para a obra de Deus, foi caindo o preço, foi caindo o preço, foi caindo o preço, e foi caindo o preço, e eu vi que não dava para cair mais. Aí eu falei assim, ok, então a gente vai comprar, mas tem outra coisa, eu quero parcelar isso. Assim não dá, pastor, quero parcelar em 10 vezes, mas como assim? E sem juros. Esse granito veio lá do Espírito Santo. Aí ele falou assim, ok, vamos fechar. O caminhão trouxe, aí foi cortando, todo piso de granito. Porque Deus falou, é aqui. Está entendendo? Você precisa ter esse tipo de experiência na sua vida, irmão. E não viver da memória dos outros. Daquilo que você leu, do que Deus fez na vida dos outros, Ele pode fazer na sua vida também. E o propósito nasce da informação, nasce da necessidade. Mas ele pode vir também através de uma experiência pessoal com Deus. Foi o que aconteceu com Paulo em Atos 16, 9. Orando, ele teve uma visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. O propósito pode vir também através daquilo que o Senhor está fazendo na vida de outros. O que a gente está aqui testemunhando é para edificar você. Quantos pastores, igrejas e ministérios foram influenciados, por exemplo, por John Wesley, Charles Spurgeon, um batista príncipe dos pregadores, Charles Fox Parham, chamado pai do pentecostalismo. Quantos foram impactados com o ministério de William Seymour, lá do avivamento da Rua Azusa? Quantos foram impactados, influenciados por Moody, por Billy Graham, John Stott, Nilson Fanini, Russell Shedd,
E atualmente, quantos ministérios estão sendo impactados por Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá e outros pregadores que são exímios expositores da palavra. E eu quero dizer aqui uma coisa importante para a igreja. Você não vem para uma igreja perfeita. Mas eu quero garantir a você que você vem para um lugar onde o livro é pregado. É pregado. A nós não importa tanto gritos, choros e berros, e moveres. A nós importa assim diz o Senhor. Por fim, irmãos, eu passei já 5 minutos. Eu posso avançar um pouquinho mais? Sim ou não? Na próxima ordem do culto de ceia, irmão, que preparar, eu quero 11 horas pegar a palavra para poder pregar assim, né? Porque eu ia entrar hoje no segundo ponto, mas não vai dar tempo. Vou falar mais um só e depois eu encerro e eu recomeço em outro dia. Que respeito a senhora que tem um marido que não é crente, que vai pegar ônibus, então eu tenho que respeitar isso. Mas eu sei que estou trazendo palavra de Deus aqui para a igreja. Palavra de Deus. Propósito gera desconforto. No verso 4, quando Neemias ouviu, aquilo para ele veio como um desconforto. Chorou, lamentou, jejuou. É como eu disse, aquilo que lhe incomoda na igreja pode ser o seu chamado. Eu falei aqui que hoje há uma febre da igreja preta. Pessoalmente não vejo nenhum problema nisso. Não vejo. A nossa arquitetura aqui desse templo é uma arquitetura feita para uma igreja tradicionalíssima. Esses degraus aqui, objetivando o coro. Você sabe por que tem essas 2 plataformas? Porque foram pensadas uma para um piano e outra para um órgão. Num futuro eu até penso em fazer uma plataforma só, né? Porque foi feita uma arquitetura pensada numa igreja tradicional. Não tem nada a ver contra o preto. Mas eu fiquei muito intrigado, falei aqui semana passada, com uma palavra que eu vi de uma arquiteta, que estuda essa matéria. Ela diz o seguinte: parece que a arquitetura da igreja contemporânea está cada vez menos construída para a adoração e muito mais para o consumo. Penso que a igreja precisa implementar tecnologia. Imagine se nós tivéssemos aqui um telão bonito, luzes, refletores, e até pintar de preto. Mas sabe de uma coisa? É moda. E quando vier a moda da igreja listrada, aí eu me lembro de tantas igrejas que eu preguei, com aquela luz fluorescente em forma de estrela, que às vezes uma delas ficava se meio piscando, porque não é o espaço que faz o culto é feito por pessoas. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque não é raro, às vezes, a pessoa deixar a sua igreja, porque ele quer a igreja preta, porque tem o telão. O que importa, repito, é o alimento que vem daqui. Gera então desconforto.
Eu vou só o último item para eu terminar, senão eu fico faltando aqui na minha ordem aqui. O propósito nos tira da zona de conforto. Neemias estava numa zona de conforto. Qual é a última palavra que a gente tem no verso 1, no capítulo 1? Eu era copeiro do rei. Pensa, ele estava bem. No momento mais importante da revitalização de Judá, Deus levantou Neemias para exercer um dos ofícios de maior confiança no império, o ser copeiro do rei. Ser copeiro do rei era viver bem, comer bem, dormir bem, morar bem, ter gente para lhe servir. Ser copeiro do rei era estar na elite, era estar na posição melhor, em todos os sentidos, inclusive financeiro. Mas veio o propósito, e o propósito tirou Neemias da zona de conforto. Quantos talvez aqui nessa congregação que poderiam fazer tanto, mas estão na sua zona de conforto? Que o Espírito de Deus nos ajude. Vamos ficar em pé. Nós vamos celebrar a ceia. Alguém aqui não foi servido? Quem não foi servido, levante sua mão para que o diácono possa atendê-lo. Quantos compreenderam o que o pastor ministrou nessa manhã? Abençoou você. Quero fazer uma sugestão. Porque a pregação, seja a pregação no púlpito, seja escola dominical, mas especialmente pregação, não visa encher a sua cabeça de conhecimento. Lá na faculdade, eu dava aula de história. O meu papel era explicar os momentos históricos para os meus alunos. A pregação vai além, porque ela objetiva transformar a vida. Então eu quero fazer um desafio a você. Se uma frase, alguma coisa que você ouviu, gerou incômodo, anota. É o meu desafio. É o meu desafio. De repente, o Espírito Santo falou para você que você está numa zona de conforto. Já fez, não faz mais. Já atuou e não atua mais. Hoje é um mero assistente de culto. É um visitante da sua igreja. Vem quando dá vontade. Eu fico muito triste quando eu estou vindo para a igreja e estou vendo irmãos que estão indo trajando, obviamente, trajes que não são trajes para vir para a igreja, indo lá para fora. Eu não o julgo, porque ninguém é obrigado a vir, mas é prioridade. Então pegue uma frase que seja, porque, irmãos, eu estou convicto de que lhes trouxe palavra de Deus para o seu coração. Palavra de Deus. Anote, isso me falou. Anote, isso me falou. Nós vamos orar, consagrando a Deus os elementos da ceia. Pai, muito obrigado pela oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor hoje, trazendo à memória aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nos seus elementos, o pão representando o corpo, o vinho representando o sangue de Cristo. Ele mandou que isso fosse feito até a sua volta. Por isso nós o praticamos agora, como um ato de obediência. E ajuda-nos a que tenhamos uma vida com propósito, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, irmão. Assim sendo, todos nós juntos vamos tomar a ceia do Senhor. Para facilitar a abertura, você pode virar, porque fica mais fácil para desatarrachar sem que o pão caia no chão. Nós vamos orar finalizando o culto. E antes de você ir embora, eu gostaria também de lhe encorajar a dar uma palavra de bênção para a vida de alguém. Uma palavra de bênção. Que às vezes uma palavra pode jogar uma pessoa para cima, como pode jogá-la para baixo. Quero desafiar você. De repente não é nem propriamente seu parente. Dá uma palavra de bênção. Ok? Quantos entenderam? Pai, muito obrigado pela experiência de culto desta manhã. Nós nos estendemos um pouco, mas fez-se necessário. E eu oro para que a palavra ministrada fique gravada nos corações. E aquilo, Pai, que não procedeu do Senhor, que o Senhor apague da mente dos teus servos. Porque o vaso é humano, o instrumento é humano. E agora que vamos para os nossos lares, o fazemos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.